Vamos falar da Andreia, ela que aos 16 anos descobriu que tinha nascido sem útero e sem vagina. É estranho. E percebeu que tinha uma síndrome muito rara que afeta o aparelho reprodutor feminino. Receber uma notícia destas aos 16 anos e perceber imediatamente que nunca se poderá ter filhos é complicado. Imagine só estar nessa situação. Na adolescência, eu comecei a notar que o meu corpo estava a desenvolver de forma normal, mas eu não tinha período. E os médicos diziam sempre: vamos esperar mais um aninho para ver o que acontece. Algumas meninas começam mais tarde. E foi sendo assim. Demorou quase 3 anos até os médicos começarem a querer investigar o que é que o problema poderia ser. E foi só quando fiz uma laparoscopia, que é uma cirurgia em que eles inserem uma câmara na nossa barriga, e é que eles detectaram que eu tinha nascido sem útero. Portanto, o dia em que eu tive o diagnóstico é aquele dia. Existe o antes e o depois, não é? O antes em que tudo é possível na vida, todos os sonhos, e o depois em que a vida não pode voltar a ser a mesma. E eu só me lembro de chorar e de fazer a mesma pergunta: então isso significa que eu não posso ter filhos? E a médica diz: eu acho que não. Eu tinha 17 anos, eu não estava a tentar engravidar nessa altura, mas é o desabar dos sonhos, é perder um filho mesmo antes de ter sonhado. E é uma perda muito difícil. A minha primeira intuição foi procurar uma solução. O que é que eu posso resolver neste problema? E eu não posso resolver a infertilidade, isso vai ser algo que vai ficar comigo para sempre, mas eu posso reconstruir o canal vaginal. Portanto, como é que eu posso fazer isso? Portanto, foi tentar encontrar um médico que me pudesse ajudar nesse sentido e que me sugeriu uma cirurgia muito inovadora na altura e que era uma solução para um dos problemas que eu tinha. Claro que o problema da infertilidade fica para sempre. Essa sensação de nos sentirmos diferentes nunca acaba. Sempre me senti diferente, mas eu aprendi ao longo dos últimos 20 anos que essa sensação de diferença não vai embora. Aprendi a abraçar essa diferença. É algo que faz parte de mim, mas não tem que ser necessariamente algo negativo na minha vida. E tenho, ao longo dos anos, utilizado essa diferença para algo positivo, uma força positiva, não só para mim, mas para os outros também, à minha volta. Bem-vinda, Andreia. Boa tarde. Antes de mais, vamos ter que dizer o nome desta síndrome, que é quase impronunciável. Eu prefiro dizer as iniciais M, R, K e H. Sim, é mais fácil, porque foram 4 médicos que descobriram ao mesmo tempo: Mayer, Hauser, Kusterhauser. Mayer, Hawkinson, Kusterhauser. Sim, é complicado. Sim. É o nome dos médicos que descobriram esta síndrome. Que, ao contrário do que nós em conversa, antes de estarmos a conversar, é uma síndrome rara, mas qual é a percentagem, mais ou menos, de mulheres que nascem assim? Cerca de 1 em cada 5.000. Portanto, nós pensamos é raro, mas não é tão assim raro. Tão 1 em cada 5.000 mulheres nasce sem vagina e sem útero. Exato. Vamos ao início. Portanto, foi uma criança amada, feliz, uma infância e adolescência absolutamente normais, saudável. Completamente normal. Claro. E no início estou apenas à espera que o período se inicie, tal como as minhas colegas, tal como as minhas primas. Eu noto as diferenças corporais normais da adolescência, os peitos, a cintura, tudo acontece de forma normal. Portanto, a transformação do corpo aconteceu naturalmente. Tudo, porque esses são o resultado das hormonas e as minhas hormonas estão normais porque eu tenho ovários. Portanto, as minhas hormonas funcionam de forma normal, mas o período não aparece. E por volta dessas alturas, 15 a 6 anos, é quando vamos ao médico e eles apenas dizem: algumas meninas começam mais tarde. Portanto, desvalorizaram na altura. Completamente. E isso é algo típico dos diagnósticos de MRKH, é que os médicos dizem sempre: pode ser que seja mais tarde. Portanto, nós vamos todos os anos ao médico à espera de que eles finalmente decidam investigar qual é o problema, não é? Claro.
Portanto, a primeira vez que foi ao médico, mandaram esperar um bocadinho mais. E quando é que regressa e recebe o diagnóstico? Pronto, por volta dos 17 anos comecei a ser investigada, mas eles nunca colocam esta hipótese, porque é algo raro, nunca é a primeira hipótese na cabeça deles, não é? Portanto, inicialmente foi-me dito que tinha que pôr um bocado de peso, porque podia ser a baixa de peso que não estava. Porque pode provocar a falta de menstruação, é verdade? Exatamente, portanto, pus um bocadinho de peso. Também me foi dito para tomar a pílula, para ver se desencadeava a menstruação, mas não desencadeava. E quando isso não resultou, foi então que me mandaram para a ginecologista e os médicos tentaram fazer um exame ginecológico normal, daqueles invasivos, não é? Sim. E foi extremamente doloroso. E aí Portanto, percebeu que talvez alguma coisa não estivesse bem. Exato, aí nós percebemos se calhar algo não está bem e esse é o tal dia fatídico, não é? Claro. Em que tudo muda. E eu lembro perfeitamente, eu era apenas uma jovem e a minha mãe estava na sala de espera do ginecologista com a minha irmã bebê ao colo, não é? E eu, assim, muito forte, eu consigo entrar sozinha, isto é um exame absolutamente Tinha na altura normal. 16, 17? 17, já 17. era 17 nessa altura. É um exame absolutamente normal, todas as mulheres fazem este exame, não há razão nenhuma pela qual eu tenha que ter medo. Portanto, ela tenta fazer o exame e é bastante doloroso. Ela apenas me diz para voltar a vestir, sentar, e é aí que ela me dá as notícias que diz que eu acho que você nasceu sem útero e sem vagina. E Como é que uma miúda cai-me tudo. recebe essa notícia? É uma notícia que é impensável, eu nem sabia que isso era possível. Não é? Exato, não é? Porque para as pessoas perceberem em casa, tudo o resto funciona, ou seja, do lado de fora, Tudo normal. os lábios vaginais, tudo igual. normal. Portanto, sempre que se viu ao espelho, o sistema urinário funciona perfeitamente, está tudo só Tudo normal. internamente e nem lhe passava pela cabeça, obviamente. Exatamente. Tudo o resto funciona lindamente. Exatamente, de resto é tudo normal e por isso é que é um diagnóstico que é sempre feito Tão difícil tarde. e tão tarde. Os pais não notam, claro que se algo fosse diferente enquanto somos bebés, os pais a mudar a fralda notariam, mas pronto, como é só interno. Portanto, na verdade, a André nasceu sem o canal Exato, e o útero. e o outro. Pronto, porque o desenvolvimento do útero dá-se quando nós ainda somos embriões dentro da barriga das nossas mães. Pronto, e esse desenvolvimento embrionário Não aconteceu. não aconteceu nos ductos bolharianos. E quando recebe a notícia, 17 anos, claro que ainda nem sequer tinha imaginado ser mãe, mas Sim. todos nós, há quem não queira, obviamente, e é Claro. super válido. Mas um dia, eu sei que queria ter uma família grande, Claro. tinha esse sonho. É o mundo que desaba. Tudo. E a primeira coisa que eu disse foi: eu quero a minha mãe. Não é? Aquela menina forte que Claro. conseguia ir à consulta sozinha, desapareceu completamente. Portanto, lá vem a minha mãe com a minha irmã bebê ao colo e a médica diz a mesma coisa. Eu acho que a Andreia não tem útero e temos que enviá-la para o hospital público. E a minha pergunta era sempre a mesma: então isso significa que eu não posso ter filhos? E ela dizia: pois eu acho que não. Mas isso significa que eu não posso ter filhos? E ela disse: eu acho que não. Eu estava sempre à espera que a resposta fosse diferente, não é? E eu só me lembro de eu e a minha mãe a chorar. Foram para cá. Como é que se lembra-se desse dia, dos dias seguintes? Completamente. Então eu saímos a chorar, a andar, a chorar e fomos ter com o meu pai a almoçar e o meu pai teve muita força. E ele só disse: um dia vamos resolver. Tentou. Para tudo há solução na vida, à partida. Tudo. O seu caso era um bocadinho mais difícil, mas tudo tem solução. Tudo tem solução e acho que o meu pai foi a força que eu e a minha mãe não tínhamos. E acho que, apesar desta ser uma história muito feliz, já passaram 20 anos, quando voltamos lá é quase como se eu fosse aquela menina pequenininha. Mas só para quem está a ver em casa, esta é uma história muito feliz. Sim, acaba muito bem, mas eu percebo, até Sim. porque volta àquele momento em que alguns dos sonhos caem por terra. Completamente, é o antes e o depois. É que a partir do momento em que percebe que não vai ter filhos, os seus pais não vão ter netos, não é? Completamente. É tudo. E, portanto, o seu pai teve que ser forte para vocês, não? A perda não é só minha, é também dos meus pais, é dos meus avós, é de toda a gente que tinha expectativas para mim. Portanto, é um luto de todos nós. É que disse uma coisa que me tocou particularmente, que é: eu tive que fazer um luto de
um bebê ou um filho que nunca vai nascer. Ou seja, é aceitar uma coisa. É muito difícil. É muito difícil e eu acho que é difícil para as pessoas que não passaram por isso perceberem. Porque se não existe, porque é que dói? Mas dói muito. Dói muito porque é um filho que nem sequer tive a oportunidade de sonhar, não é? E nessas alturas... Alguém decidiu por si, não teve hipótese de escolha. Não é? tive a escolha e isso dói. Imagino que sim, imagino que sim. Portanto, nessa altura, para além de perceber que não pode ter filhos, pôs em causa, eu estou a tentar, na medida do Sim, possível, sim. pôr-me no seu lugar, pôs em causa a sua condição de mulher. Completamente. Porque numa idade tão jovem, eu ainda não tinha passado por dificuldade absolutamente nenhuma na vida. Tinha uma adolescência perfeitamente normal. Portanto, nós não temos competências para lidar com algo desta magnitude. Portanto, eu questionei, será que eu sou mulher? O que é que isto significa para mim enquanto mulher numa relação, enquanto mulher em sociedade? Portanto, questionei-me tudo. Eu não tinha ainda os meus valores, as minhas crenças formadas para ter a certeza que isto não me iria abalar nessa altura. Tinha 17 anos, era uma menina, Claro. era uma menina. O que é certo é que hoje em dia olha para trás e sabe que nada acontece por acaso, pelo menos na Sim, sua sim. vida tudo agora consegue conectar os pontos que levaram àquele dia. Entretanto, procurou uma solução, foi encaminhada. Como é que se processa a partir daí, tudo? Pronto, nós estávamos à procura de um médico que conseguisse resolver o problema e encontramos o nosso anjinho no Hospital Santa Maria, o Dr. Godinho de Matos, que nos propôs uma cirurgia inovadora na altura, que resolvia o problema e entre todas as opções pareceu-nos que era a melhor. Mas é uma cirurgia muito complicada porque envolveu vários médicos, envolveu 10 dias no hospital numa cama, sem me mexer. E o que era a cirurgia? Consegue explicar, enfim, Sim. de forma mais simples para que possamos Sim, perceber? claro. Portanto, eles cortaram um pedaço de intestino delgado e utilizaram isso para reconstruir o topo do canal vaginal. E eu tinha que ficar com uma prótese que parece muito como um dildo. Exatamente, um dentro- vibrador, parece Exato. que tem a forma Exato. Não é? Tinha que ficar com isso dentro de que é mim. um molde. Um molde, sim, dentro de mim durante muito tempo. Portanto, no início tinha que ficar com isso 24 sobre 24 horas e depois menos e menos tempo até não ser necessário. Acho que esse processo todo demorou cerca de 6 meses, 1 ano. Ou seja, aquilo, e presumo, eles reconstroem o canal com o tubo, Sim, um tubinho, um sim. tubinho do intestino delgado e depois vão pondo. São vários tamanhos desse molde que vai pondo ou é logo o tamanho Não, final? é logo o tamanho final. E tem que introduzir na vagina para aquilo ganhar aquele Exato, molde. Era exatamente. muito doloroso no início, foi um processo difícil. Não era doloroso, mas era difícil, porque eu estava no primeiro ano de faculdade. Não é fácil, porque eu estou a utilizar esta prótese, tenho que usar aquelas cintas muito apertadas para a prótese não sair, Claro. calças muito apertadas, e ao mesmo tempo eu, enquanto estudante de enfermagem, ia para os hospitais, para os centros de saúde, em estágio, não é? Tinha os exames, tinha as saídas com os amigos, tentar gerir E no meio tudo. disto tudo, a despertar para a sexualidade, porque, enfim, é na altura em que Claro. se começam a namorar, a iniciar a atividade sexual. É Como complicado. Como é que pensava em relação a isso? Ficou reservada ou nunca foi um problema para si Eu acho que todas o as... facto de estar a passar por esse processo? Acho que afeta sempre, porque as mulheres que são, ou meninas nessa altura, diagnosticadas com MRKH, nós ainda não sentimos aquele amor incondicional de uma relação Claro. forte, não é? Portanto, ficamos sempre a pensar, será que um dia vou encontrar alguém que me aceite, alguém que me ame de forma incondicional? Portanto, e quando é que é a altura certa para contar que não podemos ter filhos? É no primeiro encontro, no segundo, no terceiro? Quer dizer, não existe alguém que nos diga estas são as regras do jogo quando somos diagnosticadas numa idade tão nova. O facto é que a vida seguiu o seu curso. Sim. A André também terminou o seu curso de enfermagem, já estava na área, ainda por cima de enfermagem, e decide partir, não é? À procura Sim. de uma vida, pelo menos a profissional, melhor. Conte-me um bocadinho Sim, sem desse dúvida. percurso. Portanto, eu formei-me aqui em Lisboa enquanto enfermeira, mas em 2012 fui para o Reino Unido em busca de novas oportunidades, tal como tantos enfermeiros e outros profissionais saíram também do país nessa altura difícil. E o Reino Unido tem sido bom para mim, tem-me trazido muitas oportunidades, mas também foi o sítio onde eu descobri que
este caso de infertilidade não foi em vão, porque posso utilizar isso para crescer enquanto indivíduo, para dar aos outros, falar sobre a minha experiência, Claro. para que outros em situações semelhantes se sintam menos sozinhos. Porque na altura também é outra preocupação, que é, hoje em dia a internet tem muitas coisas boas e más, mas pelo menos quando temos uma dúvida vamos tentar procurar, informar-nos. Claro. Como é que funcionou na altura? Porque tenho a certeza que procurou informação, o que é que me está a Claro. acontecer, quem é que está aqui comigo, quem é que está a passar. Mas na altura não havia WhatsApp, não havia, havia nada. as redes. Nada. Como é que fazia para tentar procurar alguém no seu caso ou falar com pessoas na sua situação? Não havia essa facilidade de conectar com outras pessoas, portanto, muitas meninas na altura pensavam que eram as únicas no mundo a quem isto estava a acontecer. Mas na altura em que eu fui operada, conseguimos conectar-nos com muitas outras meninas por causa da TVI. E íamos beber Disse café. por causa da TVI? Por causa da porquê? TVI, sim. Explique para quem não sabe. Porque nessa altura a TVI fez uma peça Uma sobre a minha reportagem. cirurgia. E pronto, e nessa altura atraiu muitas meninas de todo o Portugal que pensavam que estavam sozinhas. Finalmente conseguimos nos encontrar cara a cara. Íamos beber café, escrevíamos cartas, porque não Como é havia... que foi o primeiro encontro? Quando o seu olhar se cruzou com outra mulher que tinha exatamente a mesma coisa? É sempre um momento único, porque é como se fosse uma irmã de uma outra mãe. É alguém que nos compreende a 100%. Todos os desafios que nós temos na adolescência, os desafios que tenho agora, os desafios que vou ter no futuro, esta pessoa compreende-me 100%. E é tão importante vermos-nos no outro, não é? Sim, não estamos sozinhos. E a partir daí foi uma pequena comunidade, mas que se foi ajudando, apoiando, e depois a internet veio ajudar e as redes Claro. também, não é? Claro. E hoje em dia tem, com certeza, uma comunidade ativa que ajuda, porque há sempre gente que chega e que procura, não é? Sim, e acho que o bom dessa comunidade é saber que existem mulheres mais velhas que já passaram por isso, que têm vidas pessoais e profissionais de sucesso, apesar do desastre que aconteceu. Portanto, é uma luzinha ao fundo do túnel para todas aquelas que são diagnosticadas agora. E eu gosto muito de ter esse papel, para dar um alento a essas novas jovens que são diagnosticadas. Aliás, o seu papel é mesmo ativo, porque ainda já estava na área da medicina, na enfermagem, e em Londres, depois de algum tempo, decide enverdar então por este caminho. Já vamos Sim, aqui. sim. Eu tenho aqui um kit de fertilidade. Sim. Decide ir para esta área, exatamente por causa da sua história. Sem dúvida, porque eu era enfermeira de anestesia durante tanto tempo e não me estava a sentir realizada no que estava a fazer. Algo faltava. E eu comecei a pensar, eu tenho que fazer algo que me desafie enquanto ser humano, que me desafie a crescer para além da minha própria dor, mas que me permita dar aos outros algo de bom. E foi nessa altura que desenvolvi a minha empresa e decidi dedicar-me completamente a esta área da fertilidade. Se eu conseguir ajudar outras mulheres a serem mães, então o que me aconteceu a mim tem sentido. Se não o fizesse, isto não tinha sentido nenhum. Como é que isso se processou? Conheceu alguém que a ajudou? Encontrou outra pessoa? Conte-me um bocadinho. Pronto, eu sabia que queria ajudar, não sabia muito bem como. Não é? Mas o meu marido é muito empresarial, conheci-o lá também, e ele tem-me ajudado em cada passo desse caminho. Então, mas espera aí, conheceu o seu marido lá. Conte-me um bocadinho, como é que ele se Sim, chama? Frank. Frank, ele é de que nacionalidade? Irlandês. Irlandês. Sim. Quando o conheceu, percebeu, está aqui a minha pessoa? As tais dúvidas que tinha, será que conto? Quando conto? Como é que... Lembra-se da conversa? Sim, eu na altura não tive dúvidas. Eu tinha acabado de escrever um livro que contava a minha história, tudo sem edição nenhuma. E, portanto, conhecemos, fomos beber café e eu disse, eu gostei desta pessoa, houve aquela química logo, não é? E eu dei-lhe o meu livro, eu sabia que ele ia de férias 10 dias, dei-lhe o meu livro e eu disse, ele vai ler. Se ele for a pessoa certa, aceita, se não for, parte para outra. E acho que é essa certeza que vem com a idade, que na adolescência nós não temos, não é? E ele aceitou-me 100%. Mas acho que vem numa altura em que eu também já me aceitava a mim. Isso é fundamental. Claro. Ninguém nos pode aceitar se não nos aceitarmos. Exatamente. Portanto, ele foi, levou o seu livro, percebeu que era a sua história. E ele percebeu, esta é uma mulher de força, de coragem, que ultrapassou algo difícil. E ele viu nisso um benefício, viu algo de bom nisso, algo que ele admira.
é mais do que eu poderia pedir. É mesmo um companheiro. É, Para a vida, Para na a vida. E em tudo. em tudo. Porque é com ele que também surge, então, este início deste projeto que quer mudar a vida de outras mulheres. Exatamente, porque para ele também teve que aceitar uma vida sem filhos de forma natural, não é? Que ele o fez de forma tão graciosa e parecia tão fácil, sem que houvesse um peso do meu lado a sentir que não lhe estou a dar algo que ele queria, não é? Fala sempre com a voz emocionada. Ainda sente... Eu sei que isto não faz sentido, mas Sim, também sim. conheço a condição feminina. Sim. Ainda sente uma espécie de culpa, apesar de não ter nenhuma. De não poder, ou já resolveu esse assunto? Acho que culpa, não tanto do meu lado, mas eu gostaria de ter um filho para dar aos meus pais, aos meus avós, aquela sensação de família. Acho que mais nesse sentido do que no sentido de nós enquanto casal. Nós, enquanto casal, estamos tão felizes como estamos e tão abertos a discutir alternativas que a culpa não existe. Essa parte está mais do que apaziguada. Sim. E agora, com este trabalho, deve sentir-se muito realizada, está na área da fertilidade. Como é que funciona a sua empresa? Para já se está lá no Reino Unido, Sim, não é? sim, para já no Reino Unido nós ajudamos pessoas com esse teste de fertilidade a serem diagnosticados mais rápido. Portanto, normalmente o diagnóstico demora cerca de 3 anos, que é muito tempo quando nós estamos a tentar engravidar. Portanto, este kit que tem aqui, Sim, não há em Portugal, não é? Está no ainda Reino não, Unido. mas estamos a trabalhar nisso. O que é que faz este kit? As Portanto, pessoas compram? As pessoas compram, picam o dedo, um bocadinho como os diabéticos fazem, Sim. e o sangue vai para o laboratório e nós conseguimos detectar as hormonas que regulam a fertilidade, tanto nos homens como nas mulheres, e depois isso ao lado do nosso... Nós temos um questionário que foi validado e utilizado inteligência artificial para ver se temos risco de infertilidade ou o que é que devemos fazer a seguir. E quem faz este teste? Podem ser homens e mulheres ou só mulheres? Sim, homens e mulheres. Porque, tanto- para ver a fertilidade em ambos. Exato, porque no homem a reprodução também é regulada pelas hormonas. Exatamente. Portanto, através deste kit, muito mais rápido. Só aí há um avanço grande. E, para além deste teste, tem a sua empresa, que é uma empresa, Sim, não é? sim. Também ajuda de outras formas, aconselhamento. Sim, nós fazemos aconselhamento psicológico. A minha irmã, que era bebé, hoje em dia é psicóloga e trabalha comigo. Portanto, é assim um orgulho muito grande vê-la nesse papel. Mas fazemos o acompanhamento físico e psicológico e trabalhamos com as clínicas de fertilidade também, porque os doentes viajam muito de país para país à procura de sítios onde o tratamento ou é mais barato ou o tratamento é possível, porque nem todos os países fazem o mesmo tipo de tratamento. Portanto, nós ajudamos a fazer aqueles testes antes do tratamento para que eles possam Ser encaminhados. mais rápido. Alguma vez lhe aconteceu de alguém, enfim, perturbado, triste, porque está com problemas para engravidar e conhecer a sua história e perceber, afinal, tudo se ultrapassa e há solução para tudo, como dizia seu pai? Acho que sim, eu acho que sim, porque nós falamos com pessoas todos os dias, com histórias tão diferentes, mas todas elas tão difíceis. E acho que quando elas percebem que do outro lado está alguém que passou por algo semelhante, elas sentem-se mais à vontade para falar. Portanto, isso acho que é muito bom, é muito bom. Agora, quando olha para trás e está a fazer este percurso, e sei que está a tentar trazer estes testes também para Portugal, porque não há cá, Sim. E já agora vou aqui pegar, ganhou este prémio, Sim, esses são todos os prémios deste ano. Tenho muito orgulho, porque enquanto doente, saber que estou a causar, fazer diferença, é muito orgulho. O primeiro é um prémio de enfermeira da Sociedade Britânica de Fertilidade, em janeiro deste ano, e o outro é um prémio de mulher na inovação, precisamente por causa dos nossos testes e do trabalho que estamos a fazer com as clínicas. Portanto, é muito orgulho saber que tudo aquilo que eu passei, aquela dor tão grande no início, que me fez chorar tantas noites, transformou-se em algo muito positivo. Portanto, estes prémios significam todo o seu percurso e vem com a velha máxima de que, de facto, na altura podemos não entender o porquê é que nos está a acontecer, mas que nada acontece por acaso nas nossas vidas, não é? Sem dúvida, porque eu lembro-me de ser tão jovem e chorar, não é? E o meu pai sempre a dizer, um dia vais perceber.
E Um eu dia isto vai fazer sentido. Sim, e eu lembro perfeitamente um dia em que eu senti assim uma força muito grande dentro de mim. E eu tomei uma decisão nesse dia. E disse para mim própria, se eu consigo lidar com isto, não há nada que eu não consiga fazer na vida. Ponto. Não há nada. Portanto, essa energia desse dia permite-me alcançar tudo, tanto no curso, como profissional, como nos negócios. Portanto, não existe nada que seja tão difícil como aquele dia do diagnóstico. Imagino que sim, e a carapaça aí engrossou e foi vida fora. Exatamente, foi à pressão. E o que é que a Andreia quer dizer, por exemplo, já que já tem anos, não é? Porque há meninas que estão a ser diagnosticadas agora, a quem a está a ouvir e que provavelmente ficou agora a saber que não está sozinha. Sim. Acredita que tudo acaba bem. Porque mesmo que nós não percebamos agora, no futuro tudo vai fazer sentido. E procura ajuda. Claro que eu trabalho no Reino Unido, mas nós temos também uma associação em Portugal, a Associação Vida Mais Fértil, que é muito recente e apoia de forma gratuita muita gente. Podem nos encontrar no Instagram também. Informação, ajuda. Procurem ajuda. Porque existem muitas mulheres. Acontece 1 em cada 6 pessoas que têm infertilidade, mulheres e homens, não estão sozinhas. Aliás,